doutora Isabela Ferrari. Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo gabinete do deputado Luiz Flávio Gomes, pelo professor Coroliano Camargo, dizer que, para mim, é uma satisfação e uma honra estar aqui tratando de um assunto que eu considero tão importante como a proteção de dados. Fico muito feliz de poder começar a falar, porque eu vou pontuar exatamente uma questão que é um pouco estrutural, que, para mim, é a maior preocupação que existe com relação a esse assunto. Bom, a gente costuma ouvir muito que os dados são o novo petróleo. E como a gente está numa audiência pública, eu acho que é importante entender por que a gente vem falando e repetindo tanto essa frase. O Eric Schmidt, do Google, ele destaca que a cada 2 dias, atualmente, a gente produz tanta informação quanto a produzida do advento da civilização até o ano de 2003. Então, vejam, o cenário dos dados que nós temos mudou completamente nos últimos anos, por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta do avanço da internet. Nós chegamos a esse ponto em que as informações produzidas no mundo aumentam exponencialmente, dando origem ao que a gente conhece como Big Data. Big Data é importante, mas não é tudo. O Big Data, ele ganha muita relevância quando a gente começa a tratar essa enorme quantidade de dados que nós temos. Quando a gente começa a tratar esses dados, a gente passa a descobrir padrões, a gente passa a descobrir informações que são muito importantes e que têm um valor econômico muito relevante, como bem destacou o deputado Luiz Flávio Gomes. A gente começa a descobrir que tipo de pessoa consome mais um determinado produto do que outra, e aí eu consigo direcionar a minha propaganda de determinado produto para essa pessoa. A gente começa a descobrir que tipo de pessoa fica mais doente que outra e, portanto, tem uma chance maior de usar o plano de saúde. A gente começa a descobrir vários tipos de informação que são muito relevantes para os agentes econômicos. Pesquisas recentes, e é importante destacar isso também, chegaram à conclusão que o brasileiro ele não tem uma grande cultura de proteção de dados. O brasileiro ele não valoriza tanto os seus dados quanto alguns dos nossos vizinhos, do Uruguai, da Argentina, por exemplo. Isso fica muito claro quando a gente olha ao nosso redor. Quem não se lembra de um aplicativo que fez muito sucesso há um tempo atrás, em que a gente... você se cadastrava e descobria como você seria se você fosse do sexo oposto. Quantos de nós fizeram isso? Quantas dessas pessoas realmente tinham algum tipo de interesse em mudar de sexo? Vejam, não existia um interesse real naquela informação que o aplicativo nos dava, mas aquele aplicativo fez um sucesso enorme e coletou muitos dados, porque as pessoas não tinham uma preocupação em fornecer os seus dados. E o brasileiro não tem mesmo. Ele fornece os dados para receber qualquer tipo de benefício, por menor que esse benefício seja. Então, para organizar esse cenário em que as empresas podiam agir livremente, porque os dados estavam espalhados, para organizar esse cenário em que não existia uma valorização, uma preocupação com os dados, foi editada a Lei Geral de Proteção de Dados e, posteriormente, editada a medida provisória 869, que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, esses dois normativos visam regular esse campo da proteção de dados. E aí que eu chego no ponto que, para mim, é fundamental dessa exposição. O que é a regulação desses algoritmos que tratam os dados, porque o tratamento de dados é feito por algoritmos de inteligência artificial, que adfere de qualquer outro tipo de regulação que a gente tenha visto até hoje? Bom,
Quando a gente fala em atividade regulatória, é muito comum que a gente tenha uma barreira que é a barreira técnica. Então, é preciso compreender profundamente a técnica para regular uma determinada atividade. Vamos pensar em regulação de petróleo. Você precisa entender como aquilo funciona para regular. Tem alguns campos que trazem um pouco mais de dificuldade para a gente, como, por exemplo, a regulação ambiental. A gente entende, a gente consegue compreender a atividade que gera efeitos no meio ambiente, mas, às vezes, a gente não sabe quais serão os efeitos. Então, a gente tem uma incerteza quanto aos efeitos. A regulação de algoritmos é totalmente diferente de tudo que nós vimos até agora. Por quê? Porque quando nós estamos falando da operação de algoritmos que empregam inteligência artificial, nós estamos entrando num campo de incerteza, porque a cognição humana não consegue aprender a atividade desses algoritmos. Então, a atividade que nós estamos tentando regular nos é necessariamente desconhecida. Isabela, por que a gente não consegue entender como é que os algoritmos que empregam inteligência artificial funcionam? Os algoritmos que empregam inteligência artificial são algoritmos da modalidade não programados. Nós temos algoritmos programados, que são aqueles quando o programador define todas as etapas da operação do algoritmo, e os algoritmos não programados, que são aqueles em que o operador define o resultado desejado e o algoritmo encontra padrões e faz a própria programação. Vejam, essa programação que é feita pelo próprio algoritmo para si é muito complexa. São milhares, são, às vezes, milhões de linhas de código. Esse algoritmo, enquanto funciona, ele vai se reprogramando. Então, a regra de decisão desse algoritmo é mutável. E o código, porque é muito interessante a gente olhar para o campo do direito, e quando o jurista se depara com algum problema, algum efeito discriminatório de algoritmo, alguma dificuldade, a gente costuma cair numa discussão que, no linguajar que acaba sendo usado com alguma frequência nessa casa, acaba sendo uma discussão que traz muita fumaça e pouco resultado, que é a discussão da abertura ou não do código-fonte. Então, a gente cai num problema jurídico que é: devo abrir o código-fonte ou devo respeitar o sigilo industrial? E essa discussão ela é absolutamente inócua. Ela acabou se refletindo em alguma medida na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, mas ela é inócua. Por quê? O código-fonte de um algoritmo que emprega machine learning, ele não nos diz como esse algoritmo funciona, ele nos diz como esse algoritmo aprende. E esse algoritmo vai aprender de acordo com aquele código, mas de acordo com as informações que recebe, atuando com uma regra de decisão que é mutável. Então, aqui a gente está necessariamente em um campo desconhecido, nós estamos tentando regular aquilo que nós não conhecemos. E olhando para essa grande dificuldade, o que eu posso dizer em termos de perfil e de atuação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso grande tema de hoje? É muito relevante que, nesse cenário desconhecido, em primeiro lugar, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados tem a capacidade de compreender a dimensão desse desafio, que é enorme. E para compreender a dimensão desse desafio, ela precisa ter múltiplas habilidades. Habilidades que desbordam a habilidade jurídica, porque os simples princípios, porque evocar princípios como transparência, segurança, enfim, não vai resolver o nosso problema. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela precisa conglobar habilidades que desbordem a ótica meramente jurídica, ela precisa ter conhecimentos de programação para compreender as diferentes formas como operam as estruturações algorítmicas, e ela precisa ter conhecimento de políticas públicas para poder desenhar uma atividade regulatória que atenda aquilo que a gente precisa. Então, o primeiro ponto é a necessidade de estruturação de um órgão ou de uma entidade que tenha a capacidade de compreensão do real desafio que vai enfrentar. E o segundo ponto é a necessidade de que essa autoridade esteja estruturada e tenha as aptidões necessárias para implementar
medidas regulatórias adequadas a esse cenário de incerteza. Essa dificuldade não é uma dificuldade enfrentada só pelo Brasil. A discussão sobre como regular algoritmos que empregam inteligência artificial é uma discussão que está ativa em todos os países do mundo, nos principais países do mundo, e não existe uma resposta certa. Nesse cenário de incerteza, o tema foi discutido recentemente no World Government Summit de Dubai, que fez uma mesa redonda só sobre a governança da inteligência artificial. Nesse evento, do qual eu tive a honra de participar, a conclusão a que se chegou é que, diante do desconhecido, o ideal é que a regulação que se pretenda fazer seja uma regulação setorial, seja uma regulação experimentalista, uma regulação que parte da ideia de tentativa e erro, uma regulação que seja horizontal, uma regulação que envolva os diversos atores, uma regulação que seja capitaneada por alguém, mas que ouça os diversos players que atuam nesse campo. Então, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa ter a capacidade de se imiscuir nessa discussão mundial, que também fez com que a OCDE lançasse ontem, no dia 22 de maio, princípios de regulação da inteligência artificial. Então, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa se imiscuir e precisa ter um papel ativo nessa discussão mundial, mas também precisa ser capaz de, no cenário nacional em que vivemos, liderar Então, só concluindo, a gente precisa de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que tenha capacidade de atuar ativamente nessa discussão mundial, mas também liderar nacionalmente uma discussão que precisa envolver todos aqueles que atuam nesse setor, que precisa envolver a sociedade civil, que precisa envolver a academia, que precisa ser uma discussão horizontal e transversal. A principal capacidade que essa liderança, que essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa ter é justamente a capacidade de liderar um movimento que caminha rumo ao desconhecido, e que é fundamental para nos proteger desse cenário incerto que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo em que não impeça o avanço que é fundamental para o nosso país. Muito obrigada. Ok. Doutora Isabela, juíza federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, lá em São Paulo. E agora a desembargadora Leila Shevitchuk. É isso mesmo, doutora Leila? Acertei? Acertei. Desembargadora federal do Tribunal Regional do Trabalho, 2ª Região também, ou seja, São Paulo. Ok. Bacana. São todas pessoas aqui, grandes especialistas nessa área de proteção de dados. Hoje é um mundo novo, absolutamente novo. O que é que nós vamos fazer com todos esses dados? Isso, repito, é um intangível que tem um valor extraordinário. Google, Facebook já sabem bem o quanto que isso vale, né? Então, nós temos que regulamentar tudo isso, e tem 1000 questões que passam por detrás desse tema. Tributação, como é que nós vamos tributar toda esse capital intangível, é um mundo de coisas. Doutora Leila vai, então, dar sua contribuição para este debate. Bom dia. Só apertar.
A quem liberei. Você está segurando a prioridade. Pode soltar aqui a prioridade. Ah. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer desde logo o convite ao deputado Luiz Flávio Gomes. Gostaria também de cumprimentar a mesa, o que faço na pessoa do Dr. Coriolano Camargo, uma das maiores autoridades de direito digital do país. A minha intervenção vai ser extremamente curta, até porque o tempo é exíguo, infelizmente, não é? Mas, antes de mais nada, gostaria de parabenizar a doutora Isabela, porque realmente é o que precisa, é o foco que precisamos ter com relação ao que esperar, não é? Afinal, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E gostaria de trazer um assunto que talvez margeie essa questão, mas que é tratada pela medida provisória 869 de 2018 e que eu reputo bastante importante. Vou ser bastante objetiva, é um único ponto que, além de outros, me preocupa, que é a questão da automatização das decisões. O artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelecia que o titular de dados tem direito a solicitar a revisão por pessoa natural de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito ou outros aspectos da personalidade. Em seu parágrafo 1º, prevê que o controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. A medida provisória, todavia, retirou do caput do artigo 20 a expressão por pessoa natural, de tal sorte que a questão que passa a nos preocupar diz respeito ao potencial efeito discriminatório dos algoritmos, de uma certa forma já delineado pela doutora Isabela, não é? Porque se não mais há essa possibilidade de revisão, ou pelo menos é o que a medida provisória extirpou, ou visa extirpar da legislação, essa revisão por pessoa natural, isso significa que as decisões continuarão sendo, poderão ser automatizadas sempre, mesmo em se tratando de uma revisão de decisão. De tal forma que a possibilidade de ocorrência de discriminação existe nesses moldes, é bastante factível e há, portanto, de ser refletida e rechaçada, como isso vai acontecer, afinal de contas, não é o que a sociedade espera, não é? Que possa ocorrer, menos ainda de uma norma legal. O algoritmos, para ser bastante rápida e genérica, inclusive, não é? Segundo Paulo Sá Elias, em sentido amplo, é um conjunto de instruções. Diz ele como uma receita de bolo, instrução para jogar um jogo, por exemplo. É uma sequência de regras e operações que, aplicada a um número de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas, mas alerta. Não é? E como a doutora Isabela também já o fez, algoritmos não são imparciais. Deles pode, sim, resultar uma discriminação. Não é? Um exemplo... Um exemplo que trago de conhecimento, provavelmente de todos, ou pelo menos de grande parte dos senhores, é o do Google, não é? Que, ao digitar nomes comuns entre negros dos Estados Unidos, por exemplo, a chance de os anúncios automáticos oferecerem checagem de antecedentes criminais pode aumentar 25%. Não é? Para piorar, com a pergunta arrested, ou seja, detido, logo após a palavra procurada. Existem processos, algoritmos, sendo utilizados para comportamentos.
Ressalte-se ainda que a legislação, a medida provisória, não define o que é uma decisão totalmente automatizada, tampouco o que seriam informações claras e adequadas a que se refere o parágrafo 1º do artigo 20, não é? E, de outro lado, qual o grau de transparência será exigido em tais situações em que a própria lei impõe como limitador o segredo... desculpe, perdi-me aqui. O segredo comercial e industrial. Não é? De qualquer sorte, vale pontuar que o guia... que é uma referência fundamental de interpretação, embora não cogente, não vinculante, do Regulamento Geral sobre Proteção de Dados do Regulamento Europeu, adverte justamente no sentido de que a fabricação de intervenção humana mínima no processo decisório, ou seja, a aparência de interveniência humana, que na prática não se mostra realmente ativa e eficaz, é perniciosa. Não é? Para terminar, só ressalto e trago à baila uma reflexão de Karl Jaspers, que diz o seguinte: nas ciências humanas não podemos nos contentar com a constatação de algo que fisicamente existe, perceptível aos nossos sentidos, mensurável, avaliado através de experiências. Nas ciências humanas temos de compreender a significação perseguida pelos seres que agem, pensam, preveem e acreditam. Não podemos nos contentar com o conhecimento exterior das coisas, mas temos de aprender no seu interior o significado posto pelo homem. Muito obrigada. Vamos na ordem aqui. O Dr. Paulo Quintiliano. Tem que compartilhar o microfone. Isso. Acho que essa aqui era a sua, né? Bom dia a todos e a todas. Bom, inicialmente eu quero agradecer o convite para participar desse evento e também cumprimentar o deputado Luiz Flávio Gomes e parabenizá-lo pelo trabalho e cumprimentar os colegas aqui da mesa, o Dr. Coriolano e demais membros. Muito bem, então a contribuição que eu pretendo trazer nessa discussão, ela se refere às questões da perícia, da produção da prova no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, eu sou perito criminal federal da Polícia Federal, aposentei em 2016, e então trabalhei lá por tanto tempo nessa parte da perícia criminal, da área de informática, e também trabalhei na Interpol, lá na França, e quero então trazer algumas contribuições nesse sentido, né, da parte da perícia e da produção da prova no âmbito dessa lei. Muito bem. Então, a perícia, ela pode ser oficial e não oficial. A perícia oficial, ela é executada, ela é realizada pelos peritos oficiais, né, da Polícia Federal e das polícias civis. E a perícia não oficial, ela é feita pelos peritos não oficiais, sendo que a perícia oficial só trabalha com matéria penal, matéria criminal, e a perícia não oficial é que vai atuar nessa Lei Geral de Proteção dos Dados. Ela atua tanto na área criminal como na área civil, trabalhista, enfim, inclusive na área administrativa, fora da justiça. Então tem uma possibilidade muito maior de atuação. Muito bem. Então a perícia, ela usa ferramentas em termos de hardware, de software bastante específicas e técnicas da computação forense para a realização do seu trabalho, e sendo que busca as provas digitais
preserva essas provas digitais e elaboram esses exames para a produção dos laudos periciais, né? Muito bem. Então, no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, seguramente surgirão muitas questões que precisarão de provas digitais, laudos periciais, para justamente esclarecer e resolver conflitos que seguramente surgirão no âmbito dessa lei, né? E por meio dessas provas digitais, das perícias de informática, será possível comprovar a materialidade do fato investigado, do fato alegado, bem como comprovar a autoria e a responsabilidade do ato, bem como a dinâmica daquele ato praticado que teria violado a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Muito bem. Então, seguramente esses conflitos entre os responsáveis, entre os titulares dos dados pessoais e os responsáveis pelo tratamento de dados, basicamente o controlador e o operador definidos na Lei Geral de Proteção de Dados, surgirão e precisarão de perícias, de provas periciais para justamente identificar culpa e responsabilidade dos autores dessas ações que violaram a Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela, no âmbito administrativo, terá que resolver essas questões, esses conflitos, naturalmente baseando-se nos laudos periciais, nos laudos de informática, que serão feitos a partir dos vestígios digitais buscados na internet. Porque, como sabemos, tudo que se faz na internet deixam-se rastros, e esses rastros são buscados. Nós que trabalhamos com investigação cibernética, perícia digital, sabemos muito bem como identificar, como localizar e buscar essas evidências para efeito de comprovar a materialidade, a autoria, dinâmica e responsabilidade dos atos. Muito bem. É claro que os dados pessoais envolvem muitos interesses econômicos. As grandes empresas têm negócios bilionários baseados em dados pessoais. E por conta disso, isso gera muito interesse e haverá, com certeza, muitos conflitos entre os titulares dos dados e os responsáveis pelos tratamentos desses dados. A própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê multas milionárias de até 50 milhões de reais, né? Então, essas discussões, esses conflitos surgirão e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá que estar habilitada a resolver esses conflitos no âmbito administrativo. É claro que muitos desses conflitos seguirão em frente até o Poder Judiciário, terão que ser apreciados pelo Poder Judiciário, haja vista os grandes interesses econômicos envolvidos com relação aos dados pessoais, né? Muito bem. O artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados define os danos causados pelo controlador e pelo operador, que respondem solidariamente pelos danos causados, pelos possíveis danos causados aos titulares dos dados pessoais. E como provar a participação de cada um desses elementos, controlador, operador, como comprovar a materialidade, a autoria, a responsabilidade, a dinâmica daquele ato que violou ou teria violado a Lei Geral de Proteção de Dados? A perícia. A perícia prova. Então, a perícia de informática, né, com base nas evidências buscadas no ambiente cibernético, poderá comprovar a participação de cada um desses elementos, desses atores. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá que estar habilitada a interpretar a lei dela, a lei, inclusive, com relação a esses aspectos de provas digitais, né? Afinal, o artigo 55J, inciso 3º, define que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deverá interpretar a Lei Geral de Proteção de Dados
E quando houver essas questões técnicas, tecnológicas, que seguramente terão muitas, a autoridade terá que estar apta a avaliar e resolver esses conflitos no âmbito administrativo. O parágrafo 2º do artigo 42 estabelece a inversão do ônus da prova em favor do titular dos dados. Assim, o responsável pelo tratamento dos dados terá que produzir as provas. Nesses casos, né, quando houver dificuldade do titular dos dados provar, afinal ele é o hipossuficiente na situação. E ele também poderá produzir provas, né, e naturalmente contrárias às provas produzidas pelos responsáveis pelo tratamento de dados. E no âmbito administrativo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados terá que resolver esses conflitos, terá que analisar todas as provas e, portanto, terá que ter conhecimento técnico, né, da parte de computação forense para identificar e resolver esses conflitos. E, como dissemos, muitos deles seguirão para o Poder Judiciário, naturalmente. Afinal, os interesses envolvidos são muito grandes, milionários, né? Bom, o artigo 43 da mesma Lei Geral de Proteção de Dados estabelece que os agentes de tratamento só não serão responsabilizados se comprovarem que não realizaram o tratamento de dados alegado ou a eles imputado, que não violaram a Lei Geral de Proteção de Dados, ou que não são responsáveis pelo dano causado ou o dano alegado pelo titular dos dados. E como provar isso? Daí surge a necessidade, né, da prova pericial. E quem produzirá essas provas são os peritos não oficiais, uma vez que os peritos oficiais da Polícia Federal, das polícias civis, a competência deles é restrita às matérias penais, matérias criminais. E, inclusive, então será realizada pelos peritos não oficiais, que podem atuar no âmbito administrativo, que inicialmente será o caso. E, num segundo momento, na esfera judicial, também os laudos desses peritos não oficiais serão usados para justamente esclarecer e possibilitar que o juiz forme a sua convicção e decida. Bom, então, finalizando, a nossa contribuição se resume justamente às questões de periciais, de provas periciais, que serão necessárias no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado pela atenção. Ok. Obrigado ao Dr. Paulo Quintiliano. Vamos ouvir agora um dos maiores experts em proteção de dados no Brasil, que é o Dr. Coriolano Camargo, presidente da Digital Law Academy. Professor, meu eterno professor Luiz Flávio Gomes, pessoa incrível, ímpar, com quem eu sempre aprendo. A estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela deve contemplar um caráter, deve contemplar um caráter multidisciplinar. Nós temos diversos setores da sociedade, como bebidas, como o setor têxtil, e cada setor, o setor aeroespacial, e cada setor tem uma necessidade específica, trabalham com dados específicos. E é muito importante que esses setores estejam todos contemplados no âmbito da estrutura funcional dessa autoridade que venha a ser criada, que altera, inclusive, como a doutora Leila gosta sempre de explicitar, altera a estrutura da própria consolidação das leis do trabalho, porque hoje um simples currículo, né, um currículo
terá que ser descartado em um determinado tempo. A empresa terá que comprovar o descarte desse currículo de forma cabal. A empresa não poderá transferir dados para uma outra controladora que não tenha o mesmo nível de segurança e sem o consentimento cabal daquele que envia a informação. Então, é muito importante que o profissional que vem assumir o conselho, a diretoria, tenha uma visão voltada para compreender os desafios da inteligência artificial, os desafios da matemática algorítmica. Por quê? Porque, como disse a doutora Isabela, a inteligência artificial ela vai se mutando de tal forma que ela pode, sem dúvida nenhuma, gerar discriminações, distorções. Foi feito um teste recente com um programa de inteligência artificial que ficou no Twitter por algum tempo. E, professor, a inteligência artificial começou a agredir as pessoas, porque ela começou a aprender com aquele ecossistema, né? E teve que ser retirada do ar. E um outro pilar importante, professor, eu acredito muito que essa agência ela poderia ter um caráter eminentemente privado. Ela poderia ter uma estrutura nos moldes como nós temos hoje no CONAR, que funciona muito bem, né? Com apoio governamental, através de uma parceria com o governo. E nós já temos outros órgãos fiscalizadores. O doutor Rolo até vai falar um pouco sobre isso, o doutor Arthur, foi muito interessante, né? Ele vai trazer as considerações que o PROCON não tem condições, eu concordo, mas eu acredito que se nós tivéssemos uma agência privada apoiada por esses setores, com uma cadeira para a magistratura, um representante que possa opinar nesse conselho, um representante do Ministério Público, da advocacia, que os setores todos estejam representados dentro da estrutura dessa agência. A minha dissertação, a minha tese de doutorado foi a construção da Agência Nacional de Autorregulação da Internet no Brasil. Acredito muito em alguns setores autorregulados. E uma palavra final, gostaria de dizer que essa agência ela tem que ser um veículo propulsor para o desenvolvimento nacional. Muito obrigado. Doutor José Augusto Campos Versiani, que está aqui, chegou, mas vamos fazer só uma inversão, doutor, para a gente esgota aqui os que já estão na mesa, em seguida, doutor Cláudio Paixão. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Luiz Flávio Gomes, os demais parlamentares aqui presentes. Cumprimento também os meus demais colegas de mesa e todos os presentes aqui nesta manhã. Antes de mais nada, gostaria de registrar a honra e a satisfação da Abratel em participar desse debate, justo num momento tão importante. Quero começar dizendo que precisamos ficar atentos ao modo como a NPD será criada e a forma que ela terá. É importante que uma coisa fique clara. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados deveria ser um órgão independente. O ideal seria que fosse criada como forma de autarquia, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Contudo, sabemos que isso não pode ser feito neste momento, sob pena de se incidir novamente em vício de iniciativa, conforme artigo 61 da Constituição Federal. Deste modo, entendemos que, dadas as limitações constitucionais e legislativas, o relator da comissão mista encontrou a solução possível para o tema, dando uma certa autonomia à autoridade.
Outro ponto que gostaria de trazer ao debate é o de que a composição do Conselho Nacional de Proteção de Dados deve contemplar o setor de comunicação. Também precisamos falar da importância e necessidade do equilíbrio entre o poder público e o setor privado na composição do CNPD. E nas obrigações. O Estado não pode ter menos deveres em relação aos dados que detém, que são muitos. Nesse sentido, entendemos que a manutenção do texto original do artigo 58A da medida provisória é melhor que a alteração aprovada na comissão mista, uma vez que contempla uma composição mais paritária e dá mais liberdade ao Executivo na nomeação de seus conselheiros. A Abratel defende, assim como outras entidades, que a ANPD é de suma importância para a consolidação de uma estrutura institucional de dados mais sólida no país. Deste modo, conta com a colaboração de Vossas Excelências na aprovação do texto. Muito obrigado. O que há aí nesse tema de proteção de dados é uma lei geral cuja vigência está programada para 2020. E agora tem uma medida provisória criando uma agência reguladora, que lá se chama Autoridade Nacional. Então, é isso, aqui na casa, o que nós estamos debatendo legislativamente é exatamente isso. Sobretudo agora, esta medida provisória, que eu não sei a data de validade delas, 6 de junho, 3 de junho, olha só, tem que aprovar semana que vem, porque depois tem que ir para o Senado. Então, semana que vem vai ser aqui uma jornada longa aí para nós, mas tem que aprovar. Se caducar, aí nós vamos ficar sem autoridade nacional. Teríamos que imaginar um projeto de lei para cuidar desse assunto. Isso vai dar mais trabalho. O doutor Coriolano, ele gentilmente está aceitando trocar com o doutor Versiani. Então, o doutor Versiani já vem para cá e o doutor Rolo já faz as observações, em seguida, o doutor Versiani, em seguida, os professores experts. Não, o doutor Coriolano aceitou fazer a troca e o doutor Versiani vai assumir aqui. Nós temos problemas aqui de espaço. Doutor Rolo. Obrigado, professor Luiz Flávio Gomes, deputado federal, excelentíssimo presidente aqui dessa mesa, pelo convite. Agradeço também ao doutor Coriolano pela oportunidade, saudar todas as autoridades da mesa, saudar as senhoras, os senhores presentes, aqueles que nos assistem pela internet. Primeira questão que se coloca, está sendo colocada em xeque, em dúvida, a necessidade da criação de uma autoridade nacional de proteção de dados. Ela é fundamental para que a lei saia do papel, né? A gente acha que proteção de dados é um problema complexo, a gente ouve falar do algoritmo e fica pensando, porque esses algoritmos realmente estão norteando a nossa vida, mas essa lei de proteção de dados está no nosso dia a dia. A gente vai numa portaria de um prédio, a gente deixa lá os nossos dados biométricos, que são considerados dados sensíveis para a lei de proteção de dados. Uma questão que particularmente aflige os consumidores é a questão, por exemplo, de fornecer o CPF para as compras, esses dados aí, e aí não tem consentimento, porque vai na farmácia, por exemplo, professor, o que acontece? Se eu não dou o meu CPF, eu tenho que pagar um preço absurdo no medicamento. Para eu pagar o preço justo, eu sou obrigado a fornecer o meu CPF. E agora é uma questão pior, estão fornecendo dados de plano de saúde e a gente não sabe como está sendo feito o tratamento desses dados, como está sendo feita a circulação desses dados. Então, a gente precisa, sim, de uma autoridade nacional de proteção de dados, como o professor Coriolano falou, tem caráter multidisciplinar, porque
interpenetra por todos os setores da vida civil. A gente está falando aqui, por exemplo, de direito do trabalho, mas vai para processo judicial eletrônico, vai para dados de escritório de advocacia, interpenetra por todas as áreas e afeta sobremaneira o dia a dia dos consumidores. Então, para que essa Autoridade Nacional de Dados é importante? Para implementar a lei. A Lei Nacional de Proteção de Dados ela é o piso. A gente vai precisar de uma regulamentação, a gente vai precisar, por exemplo, criar padrões de tratamento, criar, por exemplo, um padrão de consentimento que hoje não existe, e a gente está falando de uma lei que vai entrar em vigor agora, daqui um pouquinho mais de ano, e as pessoas jurídicas, aí, as empresas, não estão se adaptando, as pessoas físicas não estão se adaptando. A finalidade dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados é também orientar esse período de adaptação, dizer o que precisa ser feito, orientar. Então, não é só punir, não é só fiscalizar, é orientar, é nortear a aplicação da lei, porque é uma lei nova, é uma lei que é complexa, tem dados técnicos, tem dados sensíveis, tem uma série de questões. Então, essa autoridade já tinha que ter sido criada, já tinha que ter sido implementada, porque não duvido que essa vigência da lei tenha que ser postergada, porque vão dizer que não houve tempo suficiente para adaptação e o que a gente está vendo é um monte de abuso, principalmente na área do direito do consumidor, aplicativos, aí, por exemplo, que se dizem gratuitos, e que ficam usando os dados do consumidor para uma série de finalidades desconhecidas e sem qualquer controle. Então, a autoridade é necessária. Eu sei que a gente vive num momento de crise econômica, mas isso é o futuro. Dizem aí que os dados são o novo petróleo, e esse novo petróleo ele precisa de um cuidado atento. Eu achei interessante a colocação do professor Coriolano referente aí ao controle autorregulamentar, mas eu acho o seguinte, professor Coriolano, que a gente precisa ter aí um órgão governamental também, independentemente do controle autorregulamentar. Eu acho que as próprias empresas já poderiam ter tido a iniciativa de criar um órgão de controle, de se dedicar mais ao estudo, mas o que eu estou vendo é que, salvo algumas exceções, a coisa ainda está meio largada e demora um certo tempo para verificar os dados aí que estão nos sistemas, para tratar esses dados, para classificar esses dados. Tudo isso tem uma complexidade e, infelizmente, tem muita gente ainda que não está se adaptando. É importante também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados para ter a adequação europeia, né, para permitir aí, o livre fluxo de dados entre o Brasil e os países europeus, por exemplo, né, e outros países, para a gente ter esse nível de segurança para poder compartilhar esses dados, a gente precisa ter uma autoridade independente e autônoma do ponto de vista técnico. Para isso também é importante. Isso vai trazer divisas, vai trazer recursos financeiros para o Brasil. Preocupa, deputado Luiz Flávio Gomes, a vinculação à presidência da República e essa estruturação aí do Conselho Diretor por meio de cargos DAS 5. Ainda que tenha a medida provisória 869 de 2018 fala em mandato de 4 anos e fala que na implantação os mandatos podem ser de 2, de 3 e de 4 anos. Mas a gente tem, por exemplo, o caso da Fundação Procon de São Paulo, que os diretores da Fundação Procon têm mandato, mas quando troca o governador, eles trocam os diretores, porque, a despeito de ter mandato, é um cargo comissionado, um cargo demissível ad nutum e não tem nenhuma segurança. Se a gente quer uma autoridade forte, uma autoridade independente, tem que se pensar em um modelo autárquico, não vinculado a nenhum órgão que possa ser suscetível de pressão política, até porque grande parte do tratamento dos dados é feito pelo setor público, então precisa ter uma autoridade independente que possa
cuidar desses dados. Agora, uma preocupação muito importante do artigo 55K da medida provisória, que fala que a aplicação das penalidades é exclusiva pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados e que prevalecem suas competências sobre as competências de outros órgãos reguladores. Por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor já emitiu, deputado Luiz Flávio, uma nota técnica 4 de 2019, dizendo que isso está errado porque vai interferir nas atribuições do Sistema Nacional do Consumidor. Vai ter que ser criado um Sistema Nacional de Proteção de Dados, vai ter que ser criada uma Política Nacional de Proteção de Dados, e por isso a autoridade é importante. Mas, por exemplo, o Ministério Público aqui do Distrito Federal tem um trabalho fortíssimo nessa área de proteção de dados, ele está cumprindo aí uma lacuna da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e está sendo bastante eficiente aí nas diretrizes que eles têm estabelecido e nas apurações que têm realizado. E aí, se prevalecer esse artigo 55K, não vai ter, por exemplo, atuação de Ministério Público, não vai ter atuação da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, os órgãos devem coadjuvar. Como é que funciona no Sistema Nacional do Consumidor? A gente tem a Secretaria Nacional do Consumidor, mas tem Ministério Público junto, tem Defensoria Pública junto, tem organismos da sociedade civil junto, tem a Ordem dos Advogados do Brasil junto. Então, todos os órgãos que têm atribuições para fiscalizar atuam conjuntamente, ainda que na hora da imposição da penalidade seja, por exemplo, da atribuição da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, é importante criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente não pode excluir a fiscalização do Ministério Público, até porque vige aí o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, se administrativamente eles não puderem fiscalizar, eles vão fiscalizar no âmbito judicial de uma ação civil pública, por exemplo, o que é muito mais prejudicial. Vamos judicializar uma questão que pode ser prevenida na esfera administrativa e pode ser tutelada com eficiência na esfera administrativa. Mais uma vez, eu agradeço o convite e a presidência dos trabalhos de Vossa Excelência e agradeço a todos. E Dr. José Augusto Campos Versiani. Eu agradeço, em nome da DPF, que estou representando aqui o presidente dela, doutor Edvandir Paiva. Agradeço ao deputado Luiz Flávio Gomes, presidente da mesa. E agradeço a oportunidade de falar aqui, fazer um certo contraponto, também em que eu tive a grata surpresa de seguir aqui o doutor Elton Rolo, de Defesa do Consumidor, que eu vou seguir uma tônica parecida, que é justamente falar por quem é o grande defendido na legislação europeia, que foi a grande inspiração da legislação brasileira, e que lá é francamente favorável à defesa da produção dos dados do cidadão. Por quê? Porque existem as empresas, as grandes empresas de internet, elas estão utilizando esses dados e estão realmente tratando como novo petróleo. E é como na questão dos royalties, ou mesmo na proteção às baleias. Essa exploração de petróleo ela tem que ser bem regulada, para que ela não atente contra os direitos do cidadão. Eu vou aqui passar rapidamente a apresentação que eu fiz, justamente para não destoar dos outros palestrantes, eu vou falar rapidamente, mas vou aproveitar aqui a organização e alguns elementos. Bom, isso aqui eu não preciso nem repetir, mas são as competências da autoridade, né? Zelar pela proteção dos dados pessoais, editar normas e procedimentos, deliberar sobre a interpretação da LPD, requisitar informações de controladores e operadores de dados pessoais, registros de reclamações sobre tratamento de dados, fiscalizar e aplicar sanções, comunicar às autoridades competentes as infrações penais e aos órgãos de controle interno do descumprimento da LPD por entes da administração pública federal. Ou seja, é um órgão que vai servir para a proteção do consumidor,
para a proteção do usuário desses grandes serviços de internet, da mesma forma que os PROCONs, essa estrutura de defesa do consumidor, serve ao consumidor comum, de uma loja regular. Mas, mais gravemente ainda, porque as pessoas, elas muitas vezes são tratadas como produtos e elas não têm sequer conhecimento disso. É um dos adágios da internet de que, quando você não paga pelo serviço, você é o produto. Então, os usuários desses grandes provedores de serviço na internet, eles ficam, oh, que coisa boa, tem essas empresas benevolentes, estrangeiras, que vêm aqui me prestar esse serviço maravilhoso, e elas não sabem que, justamente, a atenção dela, ao acessar o produto, ela está sendo vendida. E por um grande preço. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso teve um editorial recente no New York Times, de um cofundador da empresa Facebook, que ele ali colocou a tese dele de que essa empresa específica ela deveria ser quebrada nos Estados Unidos por ter atingido um patamar tão grande a ser quase um monopólio na internet, na área de redes sociais, e que ela estaria detendo poder demais sobre os usuários dessa rede. E ela teria alcançado um tamanho que ela não teria como ser facilmente ultrapassada ou ter competidores na mesma área. Então, se um cofundador, se uma das pessoas que esteve ali na fundação e que, da leitura do artigo que alguém pode fazer acessando nessa edição do New York Times do dia 5 do mês passado, ele disse: há poder demais nessa empresa. E esse poder é vinculado à mineração dos dados dos usuários, que são tipificados, que são cadastrados e vendidos para cada publicitário ali, para cada empresa que quer fazer publicidade nessa rede social. E isso precisa ser regulado em defesa do cidadão, que, até esse momento, não tem nenhuma defesa, principalmente aqui no Brasil. Seguindo a lógica da inspiração da lei, a regulação europeia de proteção de dados, ela tem como um dos pilares fundamentais que exista uma agência de proteção de dados, que, no caso, será em cada ente europeu ali. E o Brasil precisa, como disse o colega em defesa do consumidor, ter uma agência que seja que faça a mesma função e que seja correspondente às agências internacionais na defesa disso. Outra defesa desse cofundador do Facebook, que defendeu a quebra da empresa, justamente pelo abuso. E isso qual é o contexto? Os Estados Unidos é um país eminentemente liberal, talvez o país mais liberal do mundo, e ele raramente pune fortemente suas empresas. Acontece que essa empresa que eu mencionei, que não vou ficar repetindo o nome, ela já está sendo punida talvez pela terceira vez, se eu não me engano, e ela deve receber, esses dias, a multa historicamente mais alta. Por quê? Porque ela falhou na proteção de dados dos seus usuários. A expectativa é que ela seja punida em 5 bilhões de dólares como multa, dado aos vários escândalos em que dados foram vendidos ou foram cedidos indevidamente dos usuários dessa empresa. Ou seja, o Brasil não pode ficar atrás na regulação desse mercado. Existe, além dessa necessária fiscalização para defender que seja um mercado que não morra, porque realmente o Brasil ele precisa ter uma internet vibrante, ele precisa ter empresas que possam oferecer serviços avançados, mas a proteção do usuário não pode ser esquecida. E, nesse caso, a Agência Nacional de Proteção de Dados, principalmente uma agência governamental, e que conte com representantes das áreas de persecução penal, porque eu digo da minha experiência, eu sou um delegado de Polícia Federal. Então, como delegado de Polícia Federal, eu não consigo ver outro lado do que a defesa do cidadão que é feita ali nos diversos tipos de crime que nós vemos hoje, que são cometidos por meio, às vezes, da divulgação indevida de dados. Por exemplo, eu acredito que vários dos que estão aqui devam ter já experimentado essas ligações constantes de representantes de empresas financeiras que, de alguma forma misteriosa, obtiveram dados, dizem eles que são
do Ministério do Planejamento, mas eu já tive em contato com representantes do Ministério do Planejamento que falaram que não cederam esse tipo de dados e que ficam oferecendo a servidores públicos, a qualquer pessoa que tenha uma aposentadoria, empréstimos constantemente. E é o tipo de coisa que nós já vimos que atingem especialmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas sem conhecimento, as pessoas que acham, olha, que coisa boa, vou pagar um pouquinho vou tirar um pouquinho, um desconto da minha aposentadoria e vou poder ter um dinheiro para poder fazer o meu empréstimo, para poder consertar minha casa. E depois, quando vê, não tem uma aposentadoria mais que pode sustentar a sua casa. Então, a minha fala aqui é, além do detalhamento, além das coisas avançadas que devem ser preocupadas, da inteligência artificial, da forma em que os dados são minerados e de como deve ser feita a proteção do consumidor assim, que deve ser também feito foco na proteção ao consumidor, na proteção ao cidadão, nas coisas que são simples, nas coisas que são básicas e que não estão sendo atendidas, e que, para isso, é fundamental que exista uma agência de proteção de dados e que ela, além de representantes da indústria, também tenha representantes do sistema de persecução penal, que são os que defendem o cidadão diariamente nesses embates que ele tem com empresas e também até com quase que organizações criminosas que captam os seus dados e visam a exploração desses em detrimento desse cidadão e do país. A internet é uma grande praça hoje. Infelizmente, é uma praça que está entregue a quem queira agir da maneira que for agir. Essa grande praça de relacionamento, a grande praça de encontro das pessoas, ela precisa ser regulada, de uma forma que essa convivência seja saudável. E, existindo um caráter saudável, existindo um caráter com a verdadeira proteção do cidadão, essa convivência ela vai ser boa para todos, vai ser boa para as empresas, vai ser boa para o cidadão, vai ser boa para o governo. Que, inclusive, uma das razões que realmente a agência ela precisa ser independente é que também o governo é um dos grandes detentores de dados do cidadão. E também essa forma de detenção de dados ela precisa ser regulada e protegida. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade. Bom dia. Nós temos alguns professores, experts, quem é o doutor Josmar, é isso? E o doutor Emerson, tá? E a doutora Cristina. São 3, 4, e o doutor Roberto? Cleóbert. Ah, tá ok, tá ok. Tá ok. Perfeito. Muito bem, doutor Josmar. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer pelo convite feito para que eu estivesse aqui nessa data tão importante, num dia também tão importante. Quem sabe hoje nós não fazemos a votação da 869, o que é bastante crítico. Muito obrigado, doutor Luiz Flávio Gomes, a quem eu cumprimento todos os membros da mesa. Como sabemos, é fundamental que a 869 seja votada pelas nossas duas casas e se transforme em lei, atendendo ao clamor da sociedade por maior respeito e privacidade no tratamento dos seus dados pessoais. Está claro que não teremos o modelo ideal de autoridade nacional criada neste momento, em função de impossibilidades técnicas e jurídicas, e que seguiremos o exemplo de outros países, até próximos a nós, que também criaram as suas leis e que vieram aprimorando as suas autoridades nacionais com o passar do tempo. O importante, deputado, é que tenhamos a nossa criada o mais rápido possível. Uma vez votada a MP, porém, devemos acompanhar alguns passos que serão críticos, como, primeiro, a formação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve dispor de recursos humanos, técnicos e financeiros necessários à execução das suas atribuições e ao exercício dos seus poderes. É importante que os recursos humanos também atuem de forma única e exclusiva para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Os diretores da Autoridade Nacional devem ser selecionados respeitando as suas capacidades técnicas, voltadas à área de proteção de dados, também sendo aprovado pelo Senado, como disposto em lei. A vinculação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados à administração pública direta é preocupante, porém é transitória e dentro de 2 anos deve ter a sua natureza jurídica reavaliada pelo Poder Executivo. Um fator importante que a desvinculação é mandatória para que o Brasil alcance a condição de adequado à transferência de dados pessoais pela União Europeia e, por isso, que ela deve ser obtida o mais rápido possível. A atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é um fator muito importante também. É imperativo que ela atue com completa independência, segundo os parâmetros definidos pela União Europeia. Pela dificuldade que as empresas enfrentarão na criação das suas culturas internas de proteção de dados e privacidade, associada com a harmonização que terão que fazer entre a LGPD e as leis setoriais dos segmentos nos quais atuem, é de se esperar que a Autoridade Nacional preste serviços consultivos também. E aí fica uma sugestão nesse sentido, é que a Autoridade Nacional fomente e incentive o trabalho orientativo juntamente com Opa. Ok. Concluindo, então, a sugestão nesse sentido é que a Autoridade Nacional fomente e incentive o trabalho orientativo juntamente com as associações setoriais, ouvindo das mesmas sugestões de boas práticas para serem implementadas nos seus setores específicos, bem como direcionando através das mesmas diretrizes a serem aplicadas aos mesmos. Finalizando, quanto às micro e pequenas empresas, caberá à Autoridade Nacional editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados para que as mesmas se adequem às leis. Tais normas têm que ser execuíveis, porém, para que as empresas possam se adequar à mesma. Muito obrigado. Ok, doutora Cristina. Você tem que apagar a prioridade. Aqui. De novo. Ah. Aí, agora. Deixa ela apertar lá agora. Pode apertar aí agora. Ficou, Ótimo. agora foi. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o deputado pela iniciativa, parabenizar as ações também do Dr. Coriolano e agradecer por estar aqui e fazer parte de uma discussão tão importante. Como o nosso tempo é muito curto, vou direto aqui ao ponto, né? Falamos, a doutora Leila falou sobre decisões automatizadas, o doutor Paulo Quintiliano falou sobre a questão de perícia, muito importante, essencial. Mas qual o conhecimento da população em relação a isso? A grande questão é essa, né? Muitas pessoas nem sequer sabem da existência da lei. E falam não só com a população, mas profissionais que atuam na área, até mesmo de tecnologia e tudo mais. Inclusive, as questões relacionadas à forma de coleta, a lei se aplica não só às informações coletadas pelo meio digital, mas o simples cadastro, né? Aquele cadastro físico. Então, na minha opinião, e acho que dos demais colegas também, o papel da Autoridade Nacional, ele vai além do que apenas o poder fiscalizador ou ainda de ditar algumas regras, regulamentar em si, né, o que falta, o que ainda precisamos discutir. No artigo 55J, ele fala expressamente, inciso 9, difundir na sociedade conhecimento sobre as normas e as políticas públicas de proteção de dados pessoais. Então, é preciso o quê? Planejamento, é preciso pensar em como levar isso à população. Assim como fala também em outras questões, como editar normas e procedimentos, deliberar sobre a interpretação da norma, ou mesmo ter um espaço para as reclamações, né? A Autoridade Nacional precisa ter um espaço e formas de levar, então, esse conhecimento à população. Então, seriam ações direcionadas ao que nós chamamos de educação, né? Educação digital. Eu acho que isso agora ele se torna mais abrangente. Então, difundir o conhecimento envolve não apenas
os direitos dos titulares, mas também as obrigações das empresas. E lembrando que a lei se aplica aos profissionais autônomos também, né? Então, os médicos, advogados, dentistas estão cientes dessa lei? Os que eu conheço não sabem ainda, né? Ou se sabem é por uma discussão que a gente tem ou comentários que a gente acaba fazendo. Então, acho que a minha contribuição hoje com vocês é realmente nesse sentido, de levar a educação, levar a orientação para a população e profissionais como um todo. Faz parte também da função da autoridade nacional. Okay? Ótimo, muito bom. Eu registro a presença aqui entre nós do colega Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. É um grande colega, grande companheiro nosso aqui, e que nesse instante está prestigiando. Tem mais algum colega? Tem mais algum colega? Não? Ok. Então tá bem. Perfeito. Doutor, ok. Bom dia a todos. Primeiramente, fazendo as devidas vênias, agradecendo ao professor Luiz Flávio pelo convite, pela oportunidade, ao Dr. Coriolano, como sempre, que é um entusiasta e especialista na área e que nos fomenta muitas vezes, né? Todos da mesa são pessoas que estão sempre sendo intimadas ou movimentadas pelo Coriolano nesta prática, né? E aqui os nossos colegas. E cumprimentar a todos que estão aqui, o pessoal que nos assiste. Bom, sem muitas delongas e já aproveitando um anseio do professor sobre números, eu trouxe alguns números para nós entendermos o porquê da necessidade da aprovação da SMP, lembrando que o prazo é 3 de junho, e lembrando que, se não for aprovada a SMP, nós temos não só a não criação da autoridade, que é algo excepcional, importantíssimo, porque senão nós não teremos a eficácia, né, e a possibilidade de melhor aplicação, e mais do que isso, não sendo aprovada, nós voltamos ao prazo de fevereiro para validar, para a vigência dessa legislação que já está trabalhando. Então, temos que pensar também que nós temos um prazo curtíssimo para que essas empresas, para que os autônomos, para que os cidadãos consigam se ater e se prepararem para isso, né? Eu, como professor na área de Direito, mas para a gestão de TI, no último curso que eu dei de pós-graduação, ainda esse mês, a turma de 40 profissionais, entre gerentes, coordenadores, diretores, existia um profissional que estava envolvido em tratativas de compliance para a lei geral, mas já lastreado na lei europeia e não na brasileira. Os outros todos, de grandes corporações, sequer sabiam qual era o tema. Então, isso é muito preocupante, é relevantíssimo. Bom, falando em números, para termos uma ideia da preocupação de tratar dados, um estudo clássico no ano de 2000, numa universidade americana, conseguiu demonstrar que basta números demográficos como o CEP, o gênero e a data de nascimento para você fazer um cruzamento de Big Data e encontrar 87% de uma população, para vocês terem uma ideia. Num segundo momento, no MIT, em 2015, um outro estudo nos trouxe que basta analisarmos, em média, 4 transações de cartão de crédito, observando a data da transação, o valor da transação e as lojas que foram feitas essas transações, e eu consigo... Ok. Oi, desculpem. E eu consigo identificar, então, 94% individualizando as pessoas que fizeram compras, né? Então, vejam como nós temos uma fragilidade, se não soubermos, né, e parafraseando a doutora Isabela, se tivermos condições de pensar o que esse algoritmo faz, né, pelo menos que nós consigamos analisar e regular os resultados
desses algoritmos, que eu acho que é o ponto importante. Por fim, num último estudo realizado agora, em 2018, pela IBM e o Instituto Foneman, nós encontramos o Brasil em primeiro lugar em fragilidade de possibilidade de violações, numa lista de 15 países. E dentro deste mesmo estudo, o Brasil é o país que mais demora para fazer a sua contenção quando há um vazamento. E é o segundo nessa lista que mais demora para identificar um vazamento. Então vejam qual é a problemática que nós vivemos. E aí finalizo a minha colocação aqui preocupado com a autoridade nacional, justamente pela MP trazer as alterações no artigo 55E, parágrafos 1º e 2º, no artigo 55D e no artigo 55A, que traz a autoridade como Secretaria da Presidência, e não como uma agência de economia indireta, né, que traria uma autonomia necessária para que nós não tenhamos também um momento que vivemos aqui de uma falta de autonomia, uma politização no tratamento dos dados. Eu acho que esses são os pontos importantes que eu poderia contribuir com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso Claubert. Olá, bom dia a todos. Obrigado, vou ser bem breve aqui por conta do tempo. Já foi falado muito dos tópicos que eu traria à baila aqui também, em principal a independência da própria autoridade, que embora esteja na presidência, né, ela tem um vínculo ali na presidência, seria interessante que ela tivesse uma autonomia maior, reforçada, justamente para que haja cooperação internacional com outras autoridades também, isso é uma questão meramente legislativa. O doutor acabou de falar sobre transparência algorítmica, né, isso está muito em moda. Nova York, por exemplo, tem uma task force, uma força de trabalho nesse momento trabalhando, exigindo, pelo menos na esfera pública, que os algoritmos sejam transparentes em relação, por exemplo, à discriminação na utilização desses dados pelo universo público. Faço uma ressalva na lei, a lei ela incluiu por meio foi incluída na lei 13.709 por meio da MP, a possibilidade de transferência de dados do setor público para o privado. Isso não era previsto no princípio, então eu faço essa ressalva, sem que haja a devida justificativa. A lei já traz isso, né, com a questão do legítimo interesse e outros arcabouços já ali previstos, então eu acho desnecessário. E tem outros tópicos também que seriam levantados, mas como o tempo é curto, eu vou fazer só uma breve pontuação aqui em relação à área que eu ministro aulas também, que é o compliance e a segurança da informação. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela é eminentemente técnica, segundo os moldes da própria legislação e dos doutrinadores, e por isso mesmo ela precisa ser uma autoridade em sentidos diversos, inclusive o da disseminação do próprio conhecimento técnico, para que as empresas, e levando em consideração a própria questão constitucional de microempresas e empresas de pequeno porte, a gente tem que ter esse escalonamento. Lá nos Estados Unidos, a lei de privacidade dos consumidores, da Califórnia, ela já faz essa espécie de escalonamento quando ela trata sobre um viés diferente as empresas de grande porte em relação às empresas de pequeno porte. O que acontece? Eu formo hackers, certo? O professor Quintiliano, que foi professor meu, também forma esse tipo de profissional, e essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela tem que trabalhar em consonância com essa nova roupagem. A humanidade ainda está engatinhando em termos tecnológicos, então acredito eu que as próprias entidades de ensino, o MEC, etc., eles têm que fomentar, junto com esse tipo de autoridade que aqui nasce, essa nova modelagem do comportamento humano. Nós temos que trazer, por meio de audiências públicas, inclusive promovidas pela própria autoridade, ali fomentando o conhecimento, que sejam feitos esses testes de penetração, que sejam feitas essas metodologias, essas estratégias que os cibercriminosos fazem. Aqui, quando falo hacker, que fique claro que são os white hats, que são os hackers éticos. E, inclusive, advogo também para que essa disseminação do conhecimento da autoridade traga novamente, ressuscite a ética, certo? Porque nossas informações, como bem colocou a professora Sleiman, elas não residem apenas, quando a gente vê no primeiro momento ali, a gente fala em dados eletrônicos, mas, claro, dados em papel também, e em dados
em nossas mentes. E a parte mais frágil, quem estuda a segurança da informação sabe, é o ser humano em qualquer corporação. E esse ser humano ele é atacado exatamente por pessoas que detêm um mínimo de conhecimento acima desses seres humanos. Então, seria essa a minha pontuação aqui a respeito da autoridade, que ela seja interdisciplinar e que ela promova exatamente, que ela quebre essa redoma que há, por exemplo, no direito de achar que pode resolver tudo sozinho. Desculpe aqui a ressalva, eu sou do direito também, mas é bom fazer isso, que a gente ultrapasse a própria academia onde eu estou, ultrapasse os muros da academia e atinja a sociedade de maneira interdisciplinar. Muito obrigado, bom dia a todos. Perfeito. Muito bem, doutor Coriolano, só para consideração final. Eu gostaria... Opa. De cumprimentar mais uma vez o professor Luiz Flávio Gomes pela iniciativa, parabenizar a excelentíssima desembargadora Leila Shevchuk, que vem estudando esse tema detidamente, uma das expoentes do Poder Judiciário nessas questões ligadas ao direito digital. Agradecer muitíssimo à professora juíza Isabela Ferrari pela sua explanação. Importante, como disse o Guto Versiani, a presença dos órgãos de persecução penal nessa discussão. Agradecer o professor Quintiliano, o Josmar, Emerson Predolin, Cristina Sleiman. Dr. Arthur Rolo foi brilhante nas suas colocações. Enfim, atingimos o objetivo do debate, trouxemos profissionais de diversos segmentos, com uma ótica diferente da que vinha sendo levada até então, professor. Ótimo. Pois, eu agradeço, então, a presença de todos. Muitas informações foram agregadas a essa matéria. É uma matéria sumamente relevante. E nós vamos agora tentar aprovar essa medida provisória 869. Hoje o desafio mais candente em virtude do seu prazo de caducidade. Muito obrigado a todos. Uma honra estar com todos os senhores, senhoras. A casa está sempre à disposição e para outros encontros, outros debates. Avante, avante. Vamos que vamos. Avante. Avante.